Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com a doutora Juliana, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre odontologia, a gente vai conversar sobre marketing digital dentro da odontologia. E dessa situação, do nosso bate-papo de hoje, é super interessante a gente conversar sobre isso, porque é uma forma integrativa de proporcionar para os estudantes de odontologia e para os profissionais que já são formados essas informações que são de extrema importância, né, principalmente ao que se trata dos dias atuais, quando a gente está imerso a um mundo virtual, né, e as redes sociais acabaram se tornando uma das principais ferramentas para que a gente consiga desenvolver cada vez mais o nosso lado profissional. E diante de tudo isso, eu conheço a doutora Juliana aqui nas redes sociais, acompanho o trabalho dela, vejo que é um trabalho excepcional, é um trabalho que vem conquistando cada vez mais estudantes de odontologia e cirurgiões dentistas, não só do ramo da odontologia, mas ela vem despertando esse olhar e essa óptica para que vários profissionais entendam que, de fato, pode-se existir essas ferramentas digitais ao nosso favor e gradativamente nos proporcionar um desencadeamento melhor da nossa vida profissional. Então, diante disso, eu gostaria também de agradecer pela presença dela aqui, da doutora Juliana, em reservar esse tempinho para que a gente possa conversar um pouco sobre essas ferramentas da odontologia, o marketing, enfim. Eu estou muito feliz em você estar aqui presente. Tenho aqui os meus estudantes de odontologia da Universidade Estadual da Paraíba, que vão estar também acompanhando esse momento e possivelmente também tirando as suas dúvidas correspondentes a essa temática. Obrigada, doutora Juliana. Vou deixar a palavra para você agora. Muito obrigada a você, professor, pelo convite. Eu acho que, assim, diante do mercado, né, odontológico, de como que a gente vê e consome as coisas, era meio inevitável que o nosso mercado odontológico fosse acometido pela revolução que foi as redes sociais, né? Hoje em dia é muito fácil você ter qualquer tipo de informação só pesquisando, né? Ou indo no Google, ou indo no TikTok, porque as pessoas hoje em dia elas pesquisam coisas no TikTok. A geração Z não vai mais ao Google, eles pesquisam as coisas no TikTok. Então, para o cirurgião dentista se posicionar é essencial. Por quê? Porque a gente precisa estar onde o nosso cliente está. Se o nosso cliente está nas redes sociais, você precisa estar nas redes sociais também, porque isso valoriza a odontologia. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Que lugar de dentista não é no Instagram, lugar de dentista é no consultório. Lugar de dentista, gente, é cuidando de gente, é cuidando de boca, é cuidando de dente. E se é uma ferramenta que vai facilitar o acesso do nosso paciente, do nosso cliente, a nós, a consumir o nosso serviço, é uma ferramenta que deve ser muito bem-vinda, acolhida e também, né, aprendida, tanto na faculdade quanto no pós-formado também. Por isso que eu acho que é muito importante esse trabalho que o professor faz de trazer esse conhecimento para vocês, porque é um conhecimento que se eu tivesse tido, né, mais cedo, talvez, eu teria tido os resultados, assim, maiores. Eu já considero que eu tenho resultados muito bons com as redes sociais. É claro que nada é perfeito. Inclusive, eu não me considero estar no meu 100%, porque eu acho que a gente nunca tá. Sempre dá para melhorar, sempre dá para aprender mais. Por isso que eu defendo muito que o melhor momento de começar, ele não existe, né? O melhor momento de começar é o momento que você decide começar. Porque se for esperar você estar pronto ou você ser o melhor para começar, você não começa nunca, porque a gente sempre está Verdade, melhorando. é verdade. E você falou uma frase bastante importante, que é justamente a frase que eu sempre estou trazendo em sala de aula. Nós temos que trazer, de fato, o entendimento que o marketing está aqui justamente para nos favorecer. E quanto antes a gente iniciar já esse trabalho de divulgação do nosso trabalho, melhor. Não necessariamente você precisa estar formado para fazer uma divulgação de um trabalho, que é um dos tópicos que a gente vai abordar ao longo da nossa conversa de hoje. Mas, de repente, você postar, por exemplo, fotografias, mostrar nas redes sociais que você existe, que você faz odontologia, que você está aqui se preparando, né, para futuramente estar atendendo, de repente, seus familiares, atendendo colegas, etc. É uma maneira pela qual você está sendo exposto, né? Você está sendo ali visto
pelas pessoas e através dessas informações as pessoas entendem que futuramente você será um cirurgião dentista, né? É uma forma Foi também de você exatamente assim que até eu comecei também. transmitir. Foi assim que eu Desculpa. comecei. Do E eu jeitinho que também. você tá falando. Você também produziu bastante conteúdo na faculdade ainda? Na faculdade ainda. Só que, durante a faculdade, eu ainda tinha um certo receio e uma certa vergonha. Prioritariamente, eu tinha uma certa vergonha de falar em público utilizando os stories. Uhum. E aí eu era muito travado, tinha muita vergonha dos meus colegas de turma, dos professores, o que é que os professores vão falar, o que é que os meus colegas de turma vão falar, será que vão me ridicularizar? Só que aí veio a pandemia e houve aquele espaço, né, vago, onde a gente. E agora, o que é que eu vou fazer? Então, eu aproveitei desses momentos da pandemia, do isolamento social, para começar a gravar vídeos. E eu comecei a gravar vídeos de conteúdos generalizados sobre aspectos de prevenção de saúde, sobre conhecimentos gerais que se tratavam ali sobre anatomia e etc. E fui construindo esse nicho, né, baseado na minha carreira profissional, ao que se trata como professor. E aí, diante disso, eu fui percebendo que, de fato, a maneira pela qual a gente vai publicando nas redes sociais quem a gente é, convites vão surgindo, né? Fui chamado para lecionar as disciplinas de anatomia em alguns cursos de pós-graduação. Uhum. Já também, depois, eu acabei fazendo o processo seletivo da Universidade Estadual da Paraíba e já me adentrei como professor. E assim as outras oportunidades foram surgindo, mas eu percebi que uma das principais ferramentas que me fizeram, de repente, engatar foi as redes sociais, as postagens. Nossa, eu adorei saber disso, porque muita gente acha que para você postar conteúdo, né, para você ter essa visibilidade, a única coisa que você quer captar é paciente, né? E não é verdade. O professor aí conseguiu entender uma veia acadêmica nele, foi atrás, professor, né? Virou professor. Isso é sensacional, porque amplia muito a nossa área de atuação. Quando você se posiciona nas redes sociais, você está mostrando aquilo que você sabe, né? E se você é um profissional que tem uma boa comunicação, porque você desenvolve essa boa comunicação, né? Muita gente fala para mim, Juliana, mas você fala tão bem, você nasceu com um dom. Eu não nasci com dom nenhum, gente. Eu nasci também com vergonha, morria de vergonha de postar conteúdo, não postava conteúdo, eu tinha vergonha dos meus colegas principalmente, mas foi mais ou menos isso que aconteceu com você também, foi na pandemia. Eu comecei a postar conteúdo na pandemia sobre odontologia, né? Na época eu postava muito mais post estático mesmo, eu não gravava tanto vídeo, né? E eu comecei a gravar vídeo depois, assim, de muito tempo que eu já estava postando só carrossel, post estático e tal. E aí eu comecei a me desenvolver nessa parte, mas é aquilo, eu postava e saía correndo, porque eu ainda tinha vergonha, ainda tinha muito receio. E assim, gente, as críticas, elas vão vir de qualquer forma, né? Você se expondo ou você não se expondo. Às vezes a gente acha que a gente está se protegendo, ou a gente está esperando o momento certo, mas a grande realidade é que, assim, as pessoas, elas não precisam de muito motivo para falar, elas geralmente falam a partir de qualquer coisa, você fazendo, você não fazendo. Eu aprendi muito isso, pelo menos, assim, quando eu estava na faculdade, eu fazia parte da Atlética, então eu fazia, falavam mal, eu não fazia, falavam mal. Eu falava, quer saber, a pessoa vai falar mal de qualquer jeito, então eu vou fazer, pelo menos eu vou estar me desenvolvendo com alguma coisa, né? E aí eu comecei a postar conteúdo, mas eu estava querendo postar conteúdo para paciente mesmo, porque eu já sabia que eu queria ter uma clínica, que eu queria ter um consultório odontológico. Então o meu foco foi diferente, não foi um foco educacional, né? E aí quando eu pesquisava sobre marketing e odontologia, eu não achava nada. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, bom, vou unir o útil ao agradável, né? Vou estudar marketing, falar sobre marketing, mas ao mesmo tempo vou aplicar tudo aquilo que eu estou aprendendo aqui no marketing no meu perfil para captar pacientes. Isso acelerou tanto os meus resultados que com 3 meses de formada eu já tinha uma lista de pacientes para eu atender. Então, eu me formei, eu já fui alugar consultório, já tinha paciente na cadeira, já estava fazendo limpeza, restauração simples, tudo desses pacientes que eu estava ali conquistando eles nas minhas redes sociais, porque eu comecei a postar conteúdo no penúltimo ano da graduação. Então, assim,
Foi bem no finalzinho ali de 2020, entrando em 2021, né? E aí, durante meu último ano de graduação, ó, eu postei muito conteúdo mesmo. Eu postava todos os dias. E assim, eu não tinha muito seguidor, gente. Eu tinha, acho que 2.000 seguidores, sabe? E desses 2.000 seguidores, ainda que são poucos seguidores, eu consegui fechar uma agenda. Eu consegui fechar 4 pacientes, aluguei uma sala, atendi esses pacientes, e aí eu vi que o poder que as redes sociais têm, né? Porque as pessoas, elas só compram de você se elas sabem o que você vende. Quando você não comunica isso para as pessoas, fica muito difícil as pessoas comprarem de você. Eu falo para os meus alunos, eu falo para os meus mentorados, que toda vez que você está postando, você está dando a oportunidade do seu cliente poder comprar de você. E Você tá dando... conhecer você. E te conhecer, exatamente, porque as pessoas, elas se conectam com pessoas. Ainda mais na odontologia, que é um serviço diretamente atrelado com a imagem profissional. Então, a pessoa que ela vai comprar de um dentista, ela quer se sentir acolhida, ela quer se sentir escutada, ela quer se sentir segura, né, na comunicação com aquele profissional, para ele comprar, para ela poder ir naquele consultório e se sentir mais à vontade ali, né? Então, as coisas que eu mais escuto lá no consultório é: ah, eu gostei dos seus vídeos, eu vi o seu vídeo, a pessoa chega lá no consultório já sabendo do vídeo que ela viu. Então, ah, eu vi o seu vídeo de tártaro, eu vi seu vídeo de pasta de dente, eu gostei muito dos seus stories. Então, tudo isso comunica, é uma vitrine. E é subestimar as redes sociais, a gente achar que, ah, eu tô postando aqui, mas ninguém tá vendo. Não, gente, as pessoas estão vendo. E tá Então, vendo mesmo. e tá vendo, elas estão vendo, elas estão assistindo, principalmente, assim, se for paciente, porque pacientes, gente, eles carecem muito de informação em saúde bucal, sabe? E não é como se, ah, todo mundo quer saber, vai lá, pesquisa e acha. É diferente quando uma pessoa tem uma dúvida e ela vai abrir o Instagram e é uma pessoa conhecida que tá ali falando sobre odontologia. Porque a gente tem muito mais chance de comprar de alguém que a gente conhece, né, do que de uma pessoa que a gente não conhece. Por isso que eu falo assim, cara, todo mundo que tem Instagram tem potenciais clientes dentro da sua base de seguidores. Você só precisa falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, para que esses consumidores, porque, gente, somos dentistas, todos nós aqui, algum momento essa pessoa vai precisar fazer uma limpeza, algum momento vai quebrar uma restauração, em algum momento ela vai querer fazer um clareamento dental. Por que não ser você o profissional que ela vai escolher? Porque você já vai estar ali construindo a sua imagem profissional no seu Instagram, e quando essa pessoa precisar do seu serviço, do seu produto, a primeira referência odontológica que ela vai ter de pessoas conhecidas vai ser você. Então, esse último ano de graduação que eu tive foi exatamente para criar esse subconsciente nas pessoas que me seguiam, né? Claro que eu ganhei bastante seguidor, mas isso eu já estava assim em outro momento de produção de conteúdo, mas de início foi basicamente isso. Eu vou atender as pessoas que eu conheço, porque as pessoas que eu conheço têm mais chance de comprar de mim do que um completo desconhecido. Hoje em dia eu atendo mais desconhecidos, né, do que as pessoas que eu conheço, porque todas elas já compraram de mim. Graças a Deus, eu já estou com bastante tempo aí de consultório, de formado e tudo mais. Então, assim, a gente só vai escalonando tudo isso, a gente vai crescendo. Só que para a gente crescer, a gente precisa se expor. Então, esse primeiro degrau não tem como a gente pular ele. Ah, eu quero trabalhar, não vou me expor de forma alguma. Dá para trabalhar assim? Dá, só que você vai demorar muito mais tempo para alcançar um reconhecimento profissional do que se você usando as redes sociais, né? Eu gosto muito de conversar com veteranos meus de faculdade e tudo mais. Eu tenho uma veterana que ela foi a primeira que abriu as portas do consultório dela para mim e tudo mais. E eu lembro exatamente o que ela falou para mim, que ela demorou 10 anos para conseguir abrir o consultório dela. Mas por quê? Porque ela era de outra época. Na época dela não tinha rede social, não tinha captação de paciente de tráfego pago, não tinha Google. Então, no caso dela, era o boca a boca raiz, entendeu? Então, se ela quisesse ter paciente, ela tinha que depender das pessoas conversarem. No máximo, ali, fazer uma propaganda em rádio, fazer uma propaganda de revista. E essa era a propaganda disponível na época, aqui, há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, a gente está vivendo numa era digital que facilita a gente a se divulgar. Imagina se a gente tivesse que esperar ainda para a gente fazer uma cartela de pacientes no boca a boca. Demoraria muito mais.
Então, hoje em dia, os dentistas mais jovens, por exemplo, eu comecei a ter meu consultório com 3 meses, né? Eu já estava com o meu consultório não pronto, eu estava alugado, tá bom, gente? Eu não tinha dinheiro para isso, mas, enfim, a gente vai construindo o nosso patrimônio, né? Mas eu já tinha pacientes particulares, entendeu? Coisa que naquela época era muito mais difícil de E é conseguir. muito mais vantajoso você alugar do que você se ir trabalhar, por exemplo, numa clínica de terceiro. Ou Com melhor certeza. dizendo, uma clínica popular. Com Bem melhor certeza. você alugar uma sala, um turno, sei lá, vou alugar uma tarde Uma e captar diária. 2 pacientes. Tá ótimo. Só para vocês entenderem, né? Porque eu acho que é legal eles saberem, terem noção de valores. Eu falo muito sobre isso também lá no meu Instagram. Quem quiser me seguir, @Juliana Market, até deixei aqui. Que assim, geralmente, eu não sei como é que tá aí na Paraíba, mas lá em São Paulo, a diária, assim, de clínica pop, do que é oferecido para os recém-formados, gira em torno de R$ 120 até uns R$ 180, R$ 200, entendeu? É isso mesmo. Assim, quando eu comecei a atender no meu consultório, a hora que eu cobrava mais barato na época, né? Eu cobrava R$ 180 a limpeza e eu cobrava R$ 250 uma restauração, né? E, gente, então, assim, eu atendia o dia inteiro na clínica pop e às vezes eu ia para o meu consultório, atendia 2 pacientes e eu ganhava o dobro do que eu atendia o dia inteiro na clínica pop. Então, assim, financeiramente é muito mais vantajoso. E como eu atendia 3 pacientes, então eu ganhava quase que 3 vezes o que eu tirava na clínica pop. Fora quando, às vezes, um deles queria fechar um clareamento. E o clareamento eu vendia super baratinho também, porque era começo de carreira, eu tava doida para fechar casa. Eu vendia clareamento por R$ 1.000. Gente, R$ 1.000, eu pensava que eu tava rica, rica milionária, eu já sei assim, ó, do consultório. Porque quando a gente tá começando, né, gente, é muito importante que a gente tenha essa mentalidade de trabalhar menos, tá? Para ganhar mais. E querendo ou não, quando você bota na ponta do lápis, né? Tipo, você trabalhar R$ 120 a diária, atendendo 15 pacientes, você tá ganhando muito mal por paciente, Quem sabe? tá lucrando, na verdade, é outra pessoa, não você. Não você tá vendendo sua mão de obra, você tá vendendo seu tempo, você tá vendendo sua energia para essa pessoa. E assim, no começo de carreira, eu não acho que seja assim, que é questionável o profissional ir atender, até porque eu atendi na clínica pop. Eu fui viver essa realidade para contar para vocês que realmente não tem outra modalidade melhor para a gente começar a carreira igual a alugando consultório, indo para o particular. Se você quer ser clínico, claro, que o professor aí, ele já mostrou que ele também foi para a parte acadêmica, conseguiu se destacar. Então, assim, você tem, como dentista, você tem muitas possibilidades dentro da odonto. Eu acho que isso é uma coisa mais legal da carreira odontológica, é isso. Que você pode ser professor, você pode ser pesquisador, você pode ser perito, se você quiser ser perito, você pode ser clínico geral, né? Você pode ser clínico, trabalhar no consultório, você pode ser avaliador só, você pode só fazer a gestão, você pode fazer só a parte de negociação ali, se você não é tão bom no clínico, talvez. Então, assim, as áreas de atuação são infinitas dentro da odontologia, fora os concursos, né? Mas é muito importante que, se você é um dentista que quer ser clínico, que quer ir mesmo para a cadeira odontológica, você entenda que a melhor modalidade que você tem para trabalhar, com certeza, é o particular, né? Com Mesmo que certeza. talvez você não seja o dono da clínica, por exemplo, mas se uma clínica, a clínica particular, ela vai conseguir pagar mais para você. E se você é um profissional que leva pacientes para essa clínica, você se torna um profissional muito mais relevante, mais desejado no mercado, sem dúvida nenhuma, tá? Então, assim, as redes sociais, elas diferenciam muito. Inclusive, meu primeiro emprego eu consegui porque a moça viu o meu Instagram, a dona da clínica viu o meu Instagram. Eu sempre conto essa história porque para mim é tipo surreal até hoje o quanto que as minhas redes sociais me ajudaram no começo de carreira, que eu já estava produzindo conteúdo já fazia um ano, né? Igual eu contei para vocês, eu comecei no finalzinho do meu penúltimo ano, indo para o último ano. Aí no último ano eu postei muito conteúdo. Aí faltando um mês para eu me formar, eu pegava o diploma em janeiro, né? Aí em dezembro eu recebi uma mensagem no direct do Instagram perguntando se eu queria participar de um processo seletivo e tal, que ela estava querendo clínico geral no consultório dela. Aí eu falei, quero sim, vamos lá, né? Aí ela, dá para você vir em horário tal, dia tal, deu, dá.
Daí eu fui lá, né? Longe pra caramba da minha casa. Era 3 horas da minha casa, gente. Socorro. Enfim. Mas aí, quando eu cheguei lá, só tinha eu. Era um processo seletivo de uma só, entendeu? Mas aí, quando ela me contou, né? Ah, eu vi o seu Instagram, eu acho que seria muito bom ter você na equipe. Então, assim, ela abriu a vaga de clínico geral na clínica dela para me colocar lá, porque ela queria meu conhecimento em rede social. Então, é nesse nível que as portas se abrem para a gente quando a gente tem esse conhecimento de rede social, de marketing, de posicionamento. E assim, são coisas que são construídas, tá? Se você se der a oportunidade de começar, né, de iniciar o processo todo, você vai aprender como roteirizar um conteúdo, como gravar stories, como postar de forma assertiva e assim sucessivamente, porque a gente não aprende essas coisas, né? A gente Não. sai da faculdade completamente assim, perdido com relação à divulgação, a marketing, etc. Então, é muito bom, pelo menos, eu sou uma pessoa extremamente realizada, de poder dar uma luz, uma orientação de um caminho que eu tive que trilhar no escuro mesmo, porque eu fui batendo a cabeça na parede, fui testando conteúdo, fui alterando, fui melhorando, flopei muito, né? O que é flopar? Pra quem não sabe o que é flopar, é você postar uma coisa e ninguém comentar, ninguém engajar, ninguém nada, entendeu? Tinha post que só quem comentava e curtia era minha mãe, tava tudo ótimo, ela sempre esteve lá, mas eu fui aprendendo com esses posts, eu fui aprendendo com o erro, e hoje eu consigo orientar pessoas a, assim, começarem a postar e a se posicionarem de uma forma assertiva a ponto delas não precisarem trabalhar mais em clínica pop. Eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu já tirei muitos dentistas da clínica pop, já tirei eles de dentro dessa realidade que é de má remuneração, de exploração de trabalho, porque não tem outro né, adjetivo para a gente, tá? É exploração de trabalho mesmo, exploração de mão de obra, porque a gente sabe que a odontologia ela tem muito profissional e às vezes eles se sentem confortáveis o suficiente para oferecer um salário assim muito abaixo do que realmente a gente merece receber, mas por falta de opção, às vezes os dentistas vão trabalhar nessas clínicas. Então, assim, você ter rede social também vem de um lugar de você poder dizer não, de você poder falar assim, não, eu não vou aceitar trabalhar nesse lugar, porque eu vou trabalhar do meu jeito, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto nessa modalidade, né, de ter o meu consultório, é realmente eu poder fazer as coisas com o material que eu quero fazer, no tempo que eu quero fazer, entregando a qualidade que eu sei que eu posso entregar para o meu paciente. Eu acho que essas são as melhores coisas. Porque quando você está trabalhando numa clínica, principalmente em clínica pop, em clínica de convênio, você tem o tempo, né? O tempo é o seu grande inimigo, porque eles querem que você atenda o máximo de pacientes possível. Dentro de 15 minutos, uma restauração. Exatamente. Então, você tem 15 minutos para fazer uma restauração, às vezes você tem menos de 10 minutos para fazer uma limpeza, e a gente não consegue entregar um trabalho legal nisso, sabe? Então, assim, se você quer realmente viver odontologia, né? Porque quando eu me formei, eu ainda trabalhei em clínica pop, em clínica de convênio. Em 3 meses eu estava com o meu consultório, mas eu atendia uma vez na semana só, porque eu não tinha tanta demanda assim, né, professor? Então, era complicado também. Mas a gente vai aumentando, né? Então, um dia virou 2, que daí depois virou 3, aí depois virou uma semana, que daí eu consegui alugar um mês inteiro. E aí depois eu procurei um lugar só meu, que eu não precisava ficar alugando. E aí a gente vai crescendo, é uma escadinha também. Outra coisa que eu acho que assola muito essa geração nova é a ansiedade, né? Que eles já querem entrar, já querem fazer e acontecer. E aí acaba se frustrando, porque a vida acontece, gente, em outra sintonia, em outro ritmo, tá? É muito mais sobre constância, né, de fazer todos os dias, do que sobre velocidade de fazer acontecer, sabe? Às vezes a gente fica se comparando muito. Eu me comparava muito de tipo, poxa, mas por que eu não tô igual fulaninha? Aí eu não via que, poxa, ela se formou muito antes de mim, ela tem muito mais tempo de mercado, às vezes já tinha até especialização, e eu lá, recém-formada, querendo me comparar. Não se comparem tanto, porque é uma comparação que é injusta com vocês, sabe? É Você é um, desleal, por exemplo. né? Você é um profissional que está construindo sua carreira, você tem o seu ritmo também. E às vezes as pessoas demoram para se encontrar na profissão, demoram para encontrar uma especialização, demoram para encontrar aquilo que eles realmente querem fazer. Eu demorei 3 anos para realmente assim falar, nossa, eu quero fazer ortodontia. É isso que eu quero fazer de especialização. Demorei 3 anos.
E eu não me apressei para fazer também, porque tem muita gente que pula da faculdade e já quer entrar numa especialização, né? Eu acho que não é uma escolha muito interessante, já a partir desse, né, terminar a graduação e a partir desse momento já ir para uma especialização, ou para aqueles que querem a área acadêmica já pular para o mestrado, né? Acho que não é muito interessante. Eu acho que é interessante justamente fazendo na proposta que acredito que nós dois fomos seguindo, né? Que seria já ingressando nas redes sociais, mostrando sua visibilidade e se adentrando no mercado de trabalho, para que posteriormente você possa, de repente, escolher com mais calma a especialidade que você vai seguir futuramente, né? E até porque, né, eu acho que liberdade, né, é sobre você não ter pressa de escolher, mas saber que escolher o certo. Acho que essa que é a melhor liberdade que você vai ter, né? Porque às vezes a gente fica nessa ânsia de, ai, nossa, mas se eu tiver especialização eu vou ganhar bem. Se eu tiver especialização eu vou trabalhar não sei aonde. Se eu tiver especialização eu vou fazer e acontecer. Mas às vezes, se você escolhe a especialização errada, você vai estar investindo tempo, dinheiro, recurso, energia e tempo, né? Que o E tempo é o recurso tempo. mais valioso que a gente tem. Acho que isso às vezes as pessoas esquecem, né? Gente, tempo é o recurso mais valioso que vocês têm. Porque o E, tempo, ele não volta mais, entendeu? Você não consegue comprar mais tempo. Então, a gente tem que pensar com muita estratégia, né? E se posicionar com muita estratégia para você não ter que recalcular a rota depois, ou para diminuir bem a possibilidade de você recalcular a rota. Porque, assim, às vezes a gente tem que recalcular, né? Eu já achei que eu queria fazer endodontia, aí eu fiz um curso de atualização em endo, aí eu fui trabalhar com endo, aí eu descobri que não era aquilo, eu tive que recalcular a rota. Mas tudo bem, porque foi um curso de atualização. O curso de atualização dura 6 meses. Não é uma especialização de 3 anos, entendeu? De 2 anos, por exemplo. Então, assim, às vezes é bom a gente ir tateando o mercado, conhecendo o mercado, se forma, trabalha com aquilo que você quer se especializar, para você ver se é realmente isso que você quer. Analisa o mercado, né? Que eu acho que isso foi algo que você trouxe que foi muito importante, de você entender o mercado que você está entrando, né? Ou seja, trabalhar naquele mercado, entender as demandas dele, para você se colocar como uma solução para essas demandas, e aí depois, posteriormente, você decide para que lado que você quer ir, né? E as redes sociais, a produção de conteúdo, elas dão uma visão muito boa, muito ampla daquilo que o mercado está pedindo para gente. Porque, assim, dentro das minhas redes sociais, né, eu sempre falei muito sobre higiene bucal, sobre clareamento dental. Às vezes eu trazia um conteúdo mais específico, tipo, sobre canal, que era algo que eu achava que eu gostava, né? Ou sobre facetas em resina, porque era algo que estava mais em alta e etc. E aí eu fui vendo, eu fui medindo como um termômetro mesmo, né? O que está dando mais engajamento? O que as pessoas estão querendo saber mais? Qual que foi o post que teve mais comentários? Sobre o que as pessoas estão me perguntando na caixinha de perguntas? Para eu conseguir me decidir também sobre qual caminho tomar. Então, as redes sociais, elas foram essenciais nesse ponto de carreira para mim também, além de me desenvolver como comunicadora, né? Porque hoje em dia, se a gente não saber falar sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, você não vende, né? Você não consegue fazer com que a pessoa ela confie em você, ela comprar de você. Então, além de me desenvolver, né, desse lado, as redes sociais elas também dão uma visão de mercado muito ampla, muito bacana para o cirurgião dentista recém-formado, né? Que eu, assim, até 5 anos, eu ainda me considero recém-formada, tá? Porque eu tô com 5 anos de formada agora. Eu ainda acho que eu sou recém-formada, né? Eu sou muito jovem no mercado, apesar de já ter o meu consultório, apesar de já estar bem inserida no mercado odontológico há muito tempo, porque assim, eu tava fazendo as contas esses dias, né? De quantas vezes eu fui para o CIOSP. E eu contei 11 vezes, porque a primeira vez que eu fui pro CIOSP foi em 2015. Já Então, na época da graduação, você já estava indo. foi no primeiro ano de graduação, eu já estava indo no CIOSP, entendeu? E aí eu fiz 2 anos de faculdade particular. Aí eu passei na USP. Aí eu voltei do zero, quis fazer do zero a faculdade, não quis tirar nada, porque eu queria entender por que a USP é a USP, né? Eu falei assim, agora eu quero ver se é tudo isso mesmo que falam, né? E era mesmo. Era mesmo, não me arrependo de ter feito isso. Mas aí eu ainda tive 2 anos a mais, né? Então, assim, eu fiz a faculdade em 7 anos, vamos dizer assim. Porque até eu passar na USP, a USP é 5 anos, eu fiz os 5 anos.
Então, assim, desde o primeiro ano eu já estava indo no CIOSP, então já fazem 11 anos, 11 anos que eu vou para o CIOSP. Então eu estou dentro do mercado odontológico há muito tempo. Desses 11 anos eu produzo conteúdo há 6 anos. Então é muito bom a gente se colocar dentro dessa posição de aprender coisas que não são obrigatórias, sabe? Porque eu não tinha obrigação de postar, você também não tinha obrigação de postar, né? Não era E algo é mandatório. cansativo. Super, né? Super. Vamos concordar, né? É cansativo, mas é fundamental. Eu sempre penso nisso. E assim, Tipo, sempre quando eu tô gravando os meus vídeos, conteúdos informativos, sempre a gente tem que criar um roteiro, traçar estratégias de como que você pode ganhar o seu público dentro de 3 segundos. A gente hoje está imerso a esse tipo de situação. A gente, no primeiro videozinho, você já tem que traçar uma estratégia para prender o seu público dentro de 3 segundos. E depois desses 3 segundos, você falar o que de fato você vai falar, só que de uma maneira mais direta, sem muita enrolação, porque o vídeo não pode ser muito longo. Então, várias vezes a gente fica, peraí, vai, não, resume, não, tira, volta, vai. Isso, quando você menos espera, foi uma tarde inteira para a produção de 5 vídeos. Mas vai ser os 5 vídeos legais, que vão bombar, que vão, de repente, propagar. Eu crio meus conteúdos e eu começo a perceber que está tendo algum tipo de visibilidade, como, por exemplo, esses dias, faz alguns anos, na verdade, eu estava no McDonald's e daí a menina do McDonald's me reconheceu. Você é é muito legal, professor? né? Você é professor de anatomia? Eu vejo seus vídeos na internet. Então, foi a partir desse momento que eu fiz assim, pô, tá funcionando, Uhum. entendeu? E aí, logo em seguida, alguns meses depois, através também das redes sociais, um dono de uma faculdade particular me convidou, me fez o convite para ministrar algumas disciplinas que eram referente à anatomia no curso de pós-graduação em odontologia. E daí também foi através das redes sociais, pelo quantitativo de seguidores, pelo conteúdo que estava sendo postado, né? Então, foi outra situação que me fez entender que as redes sociais, elas são de Abrem fato uma portas, né? ferramenta, abre portas, abre portas. E aí a gente vai aprendendo diante das situações que a gente vai sendo exposto, quais são as estratégias que a gente pode postar, né? Será que é todo dia? A frequência? Quantas vezes? Qual é o grau de conteúdo que a gente pode postar, por exemplo? Porque existe também algumas limitações que eu vejo, por exemplo, muitos estudantes de odontologia fazem as extrações dos dentes dentro da clínica escola e tiram fotos com os fórceps, né? Assim, com os dentinhos. E esse tipo de publicação não é interessante, né? Isso pode ocasionar em alguns problemas posteriores. Foto ou vídeo de procedimento sendo realizado, por mais que tenha uma finalidade educacional, também pode gerar algum tipo de problema. Inclusive, eu escutei algum relato de uma colega minha que ela estava fazendo o marketing do seu consultório e ela filmou o procedimento do tratamento de canal e postou nas redes sociais e, consequentemente, alguém denunciou, provavelmente algum colega de trabalho, né? E, através disso, o Conselho Regional de Odontologia pediu para que o vídeo fosse removido, né? Porque esse tipo de publicação não pode ser divulgado nas redes sociais. Então, até isso a gente também tem que se atentar um pouco, né? Uhum. Acho que para dar um direcionamento para o pessoal, você tinha perguntado sobre frequência de Frequência publicação. de postagens, isso. É. Bom, primeiro, antes da gente falar de frequência, de cronograma e tudo mais, eu acho que é importante a gente traçar um objetivo do seu conteúdo, né? Igual o professor, o objetivo dele era falar sobre anatomia. Isso foi essencial, ele ter esse foco foi essencial. Por quê? Quando você está falando sobre um assunto, quanto mais específico você for, mais a chance das pessoas elas prestarem atenção naquilo que você está falando. Porque se um dia você está falando sobre uma coisa, outro dia você está falando sobre outra, você é muito disperso, o teu conteúdo ele não conversa, ele não tem um storytelling.
Então, se eu sei que lá no perfil dele eu vou encontrar sobre anatomia, se eu estiver pesquisando, sei lá, fazer uma revisão de linfonodo, anatomia dos linfonodos, eu sei que se eu for no perfil dele eu vou encontrar. Agora, se um dia ele estivesse falando de canal, outro dia ele estivesse falando de linfonodo, outro dia ele estivesse falando de botox, outro dia ele está falando de anestesiologia. Poxa, a pessoa ela não sabe qual é o foco dele, né? Em que ele é referência. Ele acaba não sendo referência em nada, porque ele fala sobre tudo, entendeu? Então, o professor ter escolhido falar sobre anatomia e focar em anatomia, afunila a quem que vai chegar nele e traz pessoas mais qualificadas para comprar dele, ou seja, pessoas que vão ou comprar a aula dele, ou comprar o conhecimento dele, porque a gente está vendendo o tempo todo. Parece que não, gente, mas mesmo que você não use o seu Instagram profissional para nada, você não poste nada sobre odontologia, toda vez que você posta um stories, você está vendendo alguma coisa, mas o que você está vendendo? Quando você posta um stories toda bonita, você está vendendo a sua imagem, você quer que as pessoas olhem e falem, nossa, como ela é bonita. Então, você está vendendo a sua imagem. Quando você posta foto em uma viagem, você está vendendo o quê? Você está vendendo que você vai em bons lugares, que você viaja, que você é uma pessoa viajada. Essa é a imagem que você está vendendo quando você posta foto numa viagem. Quando você posta foto de um livro, postei foto do livro que eu estou lendo aqui. O que eu quero transmitir? Que imagem que eu estou vendendo para as pessoas? Que eu sou culta, que eu sou uma pessoa que lê bastante. Então, o tempo inteiro, vocês, querendo ou não, estão vendendo alguma coisa. Então, por que vocês não mostram algo nas redes sociais que realmente vão trazer clientes para aquilo que você está vendendo, né? Então, o professor, ele vendeu ali o conhecimento dele de anatomia e ele realmente foi contratado para vender esse conhecimento que ele mostrou que ele tinha. Então, basicamente, nas redes sociais, a gente vende o tempo inteiro, e aí a nossa escolha é entender se a gente vai vender algo que vai trazer um retorno para a gente mesmo, ou se a gente ainda vai ficar nessa de querer vender a nossa imagem, de que a gente é muito linda, de que a gente é muito inteligente, que a gente é bem viajada, né? Ou a gente pode vender coisas que realmente vão botar dinheiro no nosso bolso. Né? Então, assim, tenham um foco, tenham um objetivo, entendam o que vocês vão promover, e não tem problema nenhum vocês promoverem, por exemplo, um conhecimento em anatomia, ou um conhecimento em dentística, ou um conhecimento em alguma coisa, desde que vocês estudem para isso, né? Eu acho que todo mundo pode se capacitar e falar sobre o que vocês quiserem nas redes sociais, independente de já estar formado, de não estar formado. O professor é um exemplo disso, ele começou a falar de anatomia quando ele não era formado ainda, então vocês não têm que esperar se formar para vocês mostrarem para as pessoas que vocês têm aptidão para determinada área, tá bom? Inclusive, é isso que vai destacar vocês na carreira. Então, assim, antes de pensar em, vou postar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, tenham um foco, tá? Desenvolvam ali um foco para vocês postarem. Juliana, mas eu quero ser clínico geral, eu quero produzir conteúdo para clínico geral e atrair pacientes. Fale sobre o básico, né? Higiene bucal. Nossa, esse tipo de conteúdo é o que mais me dá resultado nas redes sociais. Então, indique produtos, né? O que mais? Fale como usar o fio dental, como higienizar a língua, como escovar o dente da maneira correta, como utilizar o enxaguante bucal, como remover o tártaro. O como também é algo que vende muito nas redes sociais. Então, assim, a frequência, né, ela às vezes é muito importante também, ela é essencial, eu diria, mas ela não pode vir depois do objetivo. Primeiro você tem que ter um foco, tem que ter um objetivo, para aí depois você vir e falar, tá, eu vou postar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. O que eu indico para os meus alunos é começar com 1 vez na semana, 2 vezes na semana, o mínimo possível, para quê? Para você criar aquela rotina. E aí, quando você criar aquela rotina, você vai aumentando um dia toda semana. Então, por exemplo, essa semana eu vou postar 1 vez. Aí, na semana que vem, eu já vou postar 2. Aí, na semana que vem, eu vou postar 3. Aí, na que vem, eu vou postar 4. Até você conseguir ir ajustando a sua rotina para você produzir conteúdo todos os dias, por exemplo, né? Porque tem gente que produz 3 vídeos por dia, 4 vídeos por dia, sabe? É muito cansativo, só que assim, é estratégia de produção de conteúdo em massa também, porque quanto mais você dá para o algoritmo, mais ele consegue ler o seu conteúdo. Então, tudo ali é análise de dados, tudo é base de dados. E que dados que ele vai avaliar? Os dados que você dá para ele, ou seja, os vídeos que você sobe lá, ou os conteúdos que você sobe. Porque daí ele avalia palavra-chave, ele vai ver, o que você está repetindo aqui? Ele está repetindo muito a palavra implante. Aí ele vai começar a entregar você para as pessoas que pesquisam sobre implante.
ou que consomem conteúdos que aparece a palavra implante. Então, ele vai formando um perfil de consumidor de conteúdo para entregar para essas pessoas, entendeu? Mesmo que essas pessoas não conheçam você, mesmo que sejam de outro estado e até mesmo de outro país. Eu tenho muito seguidor em Portugal, eu tenho seguidor fora do Brasil, né? Em países que falam português também, principalmente na África, eu tenho seguidores, eu acho isso sensacional. Mas por quê? Porque eles também pesquisam palavras-chave que eu falo. Então, se eu falo muito de cárie, vai aparecer para alguém, às vezes, lá o meu conteúdo que também está pesquisando sobre cárie. Porque o algoritmo funciona assim, sabe? Então, eu sempre falo sobre, com relação a isso, frequência, tenta ir escalonando para quê? Para você não se assustar também. Porque às vezes a pessoa fala, vou postar todos os dias. E ela nunca fez isso, é muita coisa, é muita carga para ela fazer, e ela acaba se frustrando e não fazendo. Então é melhor começar devagarzinho, né? Um dia de cada vez, para aí depois você ir aumentando a frequência cada vez mais para não se tornar algo cansativo para você, né? Isso aqui é super importante. E é verdade. E escalonando gradativamente. Geralmente, eu gravo os meus vídeos, deixo salvo, e daí, a partir de um tempo, eu vou postando aquele. Uhum. Por exemplo, eu gravo 20 vídeos dentro de um dia, mas eu não vou postar. Eu vou postando gradativamente ao longo Eu para faço isso já me também. deixar tranquilo que eu não preciso mais postar. Eu faço um dia de gravação e eu faço 15 dias de conteúdo. Você faz 20, né? Eu faço 15 dias. Eu faço exatamente essa estratégia. E eu venho percebendo que os vídeos que acabam que as principais postagens que acabam que viralizando mais são aquelas que estão relacionadas à higiene bucal, por incrível que pareça, Sim. doenças. Apareceu uma feridinha na gengiva. É como se eu penso muito nas minhas legendas como se fosse uma pessoa que estivesse procurando no Google. Uhum. Gengiva sangrando, o que é? Sim, Bolinha, ótimo. bolinha na boca. E eu percebo que quando eu coloco essas legendas, os vídeos acabam criando ali um quantitativo de visualizações bem grande, mais do que eu esperava. Né? Então, até mesmo a própria legenda que a gente vai direcionando nas nossas postagens agregam de forma significativa na maneira pela qual a gente quer espalhar o nosso conteúdo, né? E aí eu Sim. achei interessante você falar que com relação ao quantitativo e à frequência de postagens, né? Porque no início a gente recebe aquele impacto, né? Porque é um pouco mais cansativo, é um pouco mais exaustivo. E aí, quando você menciona a respeito de ser um pouco mais gradativo, uma vez na semana, já para ir recebendo menos aquela carga, isso vai Uhum. facilitando um pouco mais esse processo, né? Sim. E já alinhando quais são os seus principais objetivos em descrever nas suas postagens. Se você quer falar sobre saúde coletiva, então trace uma estratégia da maneira pela qual você vai falar sobre saúde coletiva, de uma forma enfática, breve, direcionada para aquele determinado público. E, de fato, higiene, como escovar os dentes, é uma coisa que, para nós da odontologia, talvez seja uma coisa muito batida, mas é porque estamos dentro da nossa bolha social, né? Uhum. Sim. E só pelo fato da gente estar dentro dessa bolha social, a gente acredita que é muitas vezes banal falar ainda sobre isso. Porém, quando eu gravo um vídeo e coloco lá como escovar os dentes na legenda, é um dos vídeos que mais acabam trazendo visualizações. Outro tipo de postagem também que eu observo que acaba que atraindo também o interesse das pessoas é você postar sobre cursos que você fez. Sei lá, de repente, no mês de setembro, eu fiz um curso de facetas. Eu só fiz postar uma foto do certificado. De repente, apareceu duas pessoas no meu Instagram perguntando quanto era que eu cobrava para fazer uma faceta. Aí eu fiquei tipo, sabe? Uhum. Nossa, uma foto postada no Instagram, É uma porque tudo coisa. comunica, né? O que que comunicou essa foto? Que você está procurando aperfeiçoamento da sua técnica. E as pessoas, elas querem uma pessoa que esteja aperfeiçoando a técnica, que esteja estudando, entendeu? Às vezes a gente acha que não, né? Que, eu vou postar, mas ninguém vai ver. Tá todo mundo vendo, meu amor.
Por isso que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta também, inclusive conteúdos de humor, né? Porque eu sempre vou entrar nesse assunto com relação a recém-formado, porque recém-formado é muito fácil de querer fazer conteúdo, né, que puxa mais para essa base de humor, só que às vezes o humor que eles trazem é um humor odontológico, então vai atrair quem? Dentista, não vai atrair paciente, sabe? Então, às vezes, esse engajamento é um engajamento que não é o público que você quer. Então, muito cuidado com vídeos de humor também, né? O vídeo de humor às vezes é mais difícil da gente vender quando o produto, né? Quando o produto do conteúdo é só a pessoa dar risada. É só cômico, é só um alívio cômico. Isso não transmite autoridade o suficiente para a pessoa comprar de você ou levar você a sério como profissional. Então, cuidado com conteúdos de humor. Exatamente. Esses conteúdos que a gente está criando e postando também tem que trazer um grau de seriedade para mostrar nossa autoridade frente às redes sociais. Mostrar que, de fato, nós somos profissionais formados e estamos ali para uma prestação de serviço. Né? Sim. Eu tenho um pouco de receio de criar conteúdo que tenha um pouco desse viés mais cômico, porque pode ser um pouco mais polêmico e talvez não seja esse meu objetivo Não, fundamental. então, eu fiz um conteúdo desse em collab, né, com um amigo meu, lá no CIOSP, inclusive. Gente, me trouxe tanta visibilidade esse conteúdo que eu fiquei assim, caraca, que loucura, né? Eu acho que já bateu mais de 120 mil visualizações, já tá com 5 mil likes, tipo um negócio assim. Às vezes é bom a gente só, sabe, botar o pezinho ali, mas já voltar também, porque foi o conteúdo de humor que eu postei e já não postei mais assim também, sabe? Às vezes é bom fazer umas collabs para você trocar, né, audiência ali com a pessoa, ainda mais quando é uma audiência qualificada, porque são todos dentistas ali, né? Mas, assim, não é algo que é o meu conteúdo principal. Não é esse o meu conteúdo principal exatamente porque eu vendo educação, né? Então, acho que quando você vende educação é diferente. Mas cada pessoa vende uma coisa, né? E dá para ter resultados com tudo. As publicidades dá para fazer bastante. Parceria com marca, às vezes as marcas gostam também. Então, assim, a gente volta naquela questão de qual é o objetivo? O que que você quer vender nas suas redes sociais? Você tem que ter um direcionamento, não adianta. Ah, eu quero atrair dentista, beleza, mas o que que você vai vender para esses dentistas? É conhecimento? Se é conhecimento, você tem que ter uma postura de professor mesmo. Ainda mais para dentista que gosta, a gente é muito científico, né? A gente gosta muito de artigo e de inovação e de não sei o quê. A gente gosta disso, então você tem que ter essa postura. Ai, não, eu quero ter um conteúdo de humor, quero que seja um conteúdo leve, e aí eu vou vender comédia e vou vender depois a minha visibilidade para a marca, para fazer publicidade, para fazer etc. Dá para você trabalhar assim também. Ah, não, eu quero postar para atrair pacientes, aí é outro posicionamento. Então tudo começa no porquê, no porquê que você quer começar a postar. Acho que isso é essencial. Nas minhas criações de conteúdo, por exemplo, eu acabo que trazendo mais ênfase para o conteúdo odontológico, às vezes eu trago um pouco mais de ênfase para o conteúdo mais da anatomia, que é, sem sombra de dúvidas, o meu principal foco. Mas, diante disso, eu vejo que existem várias estratégias que estão relacionadas também às postagens. Como, por exemplo, eu acredito que tem alguns cursos que descrevem mais sobre isso, mas, por exemplo, você impulsionar as suas publicações, utilizando as ferramentas digitais para você impulsionar, que é o tráfego pago, que é você, mas, claro, você vai pegar um conteúdo que já tem visibilidade e fazer com que ele seja impulsionado, né? Não pegar um vídeo, um conteúdo que não engajou tanto e você impulsionar ele. Eu acho que a estratégia é você pegar um conteúdo interessante, que já tem uma certa visibilidade, e impulsionar ele, utilizando daquelas ferramentas do impulsionamento, de repente, de você falar, inclusive, de uma forma mais no popular, que é o que eu sempre também falo para os meus alunos. Quando você for abordar o seu paciente, fale com os termos mais populares possível, porque quando você está falando com o seu paciente, você tem que entender que o seu paciente não sabe, por exemplo, o que é uma endodontia. Inclusive, eles confundem muito endodontia com ortodontia. Confunde muito, acha que um é o outro é um, enfim. Então, a linguagem é essencial, comunicação.
É isso. Então, esse tipo de situação, quando a gente está criando conteúdo, é importantíssimo a gente começar a falar da maneira pela qual o nosso paciente, por exemplo, ele entenderia, né? Uhum. A gente não pode, por exemplo, no meu ponto de vista, chegar e falar, olha, a gente está necessitando fazer uma exodontia no elemento 36. Poxa, meu paciente vai entender o que é isso. Uhum. Não, eu acho que não é, porque muitas das vezes é muito conversado entre os dentistas que a gente tem que falar os termos técnicos nas redes sociais para transparecer esse tipo de, né, de nível intelectual, mas muito pelo contrário, eu acho que Não. está afastando as pessoas, Com fala dessa forma. certeza. Inclusive, os pacientes, eles até podem ver com maus olhos isso, né? Às vezes os pacientes falam assim, nossa, mas ele tá falando difícil que é para eu não entender, né? Ou seja, não quer que eu entenda por quê que não quer que eu entenda. Aí já começa a te questionar como profissional até, inclusive. Então, assim, é um tiro no pé mesmo usar uma linguagem muito técnica com o paciente, porque ele não vai entender o que você está falando, sabe? E a nossa função como profissional é fazer com que o paciente compreenda tudo o que está sendo feito, que ele entenda do início ao fim, porque assim fica muito mais fácil de você alinhar a expectativa com o paciente, o que, que você pode entregar para ele ou não entregar para ele. Eu acho que a comunicação assertiva com o paciente, saber como explicar os procedimentos para ele, vai muito além de marketing, sabe? Vai de respaldo profissional. Porque às vezes, se você não se comunica bem com o paciente cria toda uma expectativa do tratamento que você não vai conseguir entregar, e desde o início você sabe que você não vai conseguir entregar. E aí, há uma quebra de expectativa, e é assim que acontece em processos, é assim que acontece, às vezes até intercorrências podem acontecer e o paciente às vezes não é informado, ou o paciente não sabe, mas porque você falhou na comunicação com o seu paciente. Então, você ter esse treinamento, essa visão mais leiga da odontologia também, é essencial você falar na comunicação que o paciente entende, na linguagem que o paciente consegue entender, para você se respaldar como profissional também e ter mais resultado na hora de comunicar com o paciente, né? Então, diante da sua experiência, depois que você saiu aí da clínica pop, você abriu seu consultório e aí a gente se adentrou, você acabou se adentrando em outras nuances que partem não só da odontologia, mas que se adentram também na parte de você ser uma empreendedora, né? Porque eu Sim. acho que dentista também é um pouco de tudo. É fotógrafo, é Eu dentista, sou também é fotógrafa. empreendedor. Essa parte é, para mim, nossa. Então, para abrir um consultório, a gente tem que entender que não é só comprar ou alugar, pegar um espaço. Também tem que ter uma série de documentações, como a documentação que está relacionada à vigilância sanitária, a deliberação até mesmo de um próprio arquiteto. Que mais que a gente pode ter? Enfim, são inúmeros Contador documentos. Contador. é E aí, essencial. diante disso, nos dias atuais, você já tem alguém que te ajuda nessa questão do marketing, alguém que te auxilia nesses processos de, por exemplo, te ajudar para folgar um pouco mais. Você tem hoje em Sim, dia. tenho. Graças a Deus eu tenho. Eu saí um pouco do operacional, né? Como antes era tudo eu fazia a captação, eu fazia a edição, eu fazia a postagem, eu fazia tudo. Hoje eu consigo só fazer a captação, então eu faço o meu roteiro, eu faço a estratégia de conteúdo, mas a edição do conteúdo e a postagem do conteúdo eu consegui já terceirizar isso. Então eu tenho uma pessoa que cuida desse operacional para mim, vai lá, edita o conteúdo e posta o conteúdo. Então eu não posto, eu só faço a estratégia, né? Que daí eu não abro mão da minha estratégia, eu não coloco as minhas redes sociais na mão de outra pessoa, exatamente porque eu consigo ter a minha estratégia e consigo ver que é uma estratégia que funciona, entendeu? Então eu confio muito no meu posicionamento, exatamente porque eu atraio o paciente que eu quero atender. Então, para mim, deu muito certo as redes sociais, então não abro mão da estratégia que eu venho adotando. Mas assim, é muito bom você ter alguém para ajudar, né? Assim, é sensacional. Eu não estava acostumada com isso, inclusive foi difícil eu largar o osso porque a gente é apegado, né? Eu É, ficava pensando, ninguém vai fazer igual eu. Faz sim, faz até melhor que você. Às vezes a gente tem que, né, tirar o rei da barriga também,
né? Às vezes você vai contratar uma pessoa, a pessoa vai fazer 3 vezes melhor que você, mais rápido, sabe? Antes Então, eu também fazia tudo sozinha. E não abria mão mas você de sabe que eu acho deixar. que é mal de dentista, né? Dentista, como a gente é gestor, a gente é o operacional, a gente é o financeiro, a gente é, às vezes, a tia da limpeza, a gente é todo mundo ali no consultório, a gente fica com isso na cabeça, só que não precisa ser assim. Para você crescer, né? Ou eu tenho até uma pessoa agora que me ajuda lá no consultório também. Eu tenho uma auxiliar, aí contratei uma moça para fazer ficar na limpeza. Então, tipo assim, as coisas elas têm que ir se retroalimentando sozinhas, sem depender tanto de você, sabe? Então, hoje o operacional do consultório, se eu não for atender, eu sei que o material vai estar esterilizado, porque eu já deleguei isso para uma pessoa. Eu sei que a sala vai estar organizada, porque eu deleguei isso para alguém. Os meus posts do Instagram vão estar postando mesmo sem eu estar lá, porque eu deleguei isso para uma pessoa. Então, isso traz mais tranquilidade, né? Traz mais formas de você focar naquilo que realmente interessa. Então, hoje em dia, o que interessa para mim? Fazer o estratégico dos meus alunos também. Então, eu faço muita mentoria, ajudo muitos meus alunos a terem esse posicionamento, né? Eu faço também os meus planejamentos de Invisalign, porque hoje o carro-chefe do meu consultório é Invisalign, então eu tenho mais tempo hábil para quê? Para atender mais pacientes de Invisalign, que é o que realmente vai me trazer muito mais receita para o consultório. Então, em vez de eu estar lá esterilizando material, em vez de eu estar lá arrumando a sala, eu estou fazendo planejamento de Invisalign. Então, é você entender que gestão de tempo, gestão de empresa, né, é muito do que vale a pena, de o que vai te trazer mais resultados a curto, médio e longo prazo. Às vezes, dependendo do momento que você está, né, por exemplo, antes, quando eu estava começando, não valia a pena para mim fazer isso, ter essas pessoas, porque, eu tinha tempo de sobra, porque eu não tinha agenda cheia, hoje em dia minha agenda está muito mais cheia do que antes, então, se eu tinha tempo de sobra, eu podia muito bem ir lá esterilizar meu material, lavar meu material, organizar minha sala, passar pano na recepção, postar, editar os meus conteúdos, porque eu tinha tempo para fazer isso. Hoje em dia eu não tenho mais tempo, então eu tenho que escolher, de novo, o tempo é o recurso mais importante que a gente tem, eu tenho que escolher no que eu vou dedicar o meu tempo. Tem que Entendeu? terceirizar. Vai chegar um momento que a gente vai ter que terceirizar. E eu acho que esse é o melhor termômetro para mostrar que você está crescendo. Tipo assim, tem hora que. E olha que eu demorei, tá? Demorei, já era para eu estar com essa equipe montada, já vai fazer uns 2 anos, assim, ó. Mas eu É a sou resistência. Você fica com receio. resistente. Exatamente. Tinha medo de dar minha senha do Instagram. Ai, tinha medo de, enfim, sabe? Vários medos. Mas a gente tem que ir quebrando, né, essas crenças e tudo mais para a gente crescer, porque senão a gente não cresce. A gente tem que ter foco de novo, né? Se o foco é expandir, você tem que escolher as guerras que você vai travar. Então, assim, é direcionamento, é gestão. Eu procurei muito curso também, sabe? Eu também. De gestão mesmo, sabe? De mentorias. Então, eu faço parte de um hub hoje, que são pessoas, assim, que estão faturando muito mais do que eu, mas eu quero chegar lá naquele faturamento, então eu preciso sentar na mesma mesa dessas pessoas para entender o que elas estão fazendo, sabe? Eu fiz o curso do G4 Educação para ver o que os empresários estão fazendo dentro das suas áreas para eu trazer isso para mim, tanto como professora quanto gestora de consultório, entendeu? Então, você buscar esse conhecimento, acho que é essencial. A gente não pode se fechar no nosso mundinho odontológico e achar que não existe nada para além do que os nossos olhos podem ver. Aliás, existe muito mais coisa. Mas a gente tem que ter essa visão de que a odontologia não é só dente, né? Inclusive, isso daí é só a ponta do iceberg. Para você entregar uma restauração para o paciente, muita gente teve que ir trabalhar. Por exemplo, no meu consultório. Para eu fazer uma restauração, a minha auxiliar teve que chegar mais cedo no consultório, esterilizar o material, teve que passar um pano na recepção, teve que organizar a minha sala. Eu tive que comprar resina, eu tive que fazer o controle de estoque, eu tive que organizar ali o que ela vai precisar. Então, tive que falar para ela, eu tive que treinar ela para ela arrumar a minha mesa, para eu poder Treinar sentar. ela, exatamente. Então, é muita coisa. Tá vendo que a restauração em si é a ponta do iceberg, tem muitos processos embaixo dele. E quando você se torna um gestor, assim, eu gosto de falar que eu sou gestora de verdade, ou está brincando de ser dentista, ou você é um gestor de verdade. Quando você é um gestor, você entende todos esses processos e você
padroniza esses processos para você, lá na ponta do iceberg, lá na entrega do paciente, ter algo padronizado com a mesma qualidade. Qualidade de atendimento, qualidade de entrega, qualidade de restauração, qualidade de material e etc. Entendeu? Então, é isso que faz com que a gente cresça profissionalmente. Padronização e gestão de processos. E aí, o marketing também, ele se expande não só dentro das redes sociais, mas quando a gente foge um pouquinho desse mundo das redes sociais, a gente também tem que entender sobre a questão da própria secretária, que acho que é um ponto muito importante. Muitas pessoas esquecem da função dela, ou dele, não sei, mas ela acaba aqui contribuindo de forma significativa pela forma pela qual a gente vai conseguir captar pacientes. A forma como ela vai tratar o paciente que está na recepção, a forma como ela vai atender esse paciente pelo telefone ou pelo WhatsApp. Então, eu até penso em algumas estratégias, por exemplo, de condicionar a secretária a algum tipo de bonificação, caso ela consiga atrair o meu paciente, caso o paciente ligue. Tá, se ela conseguir fechar através do telefone e ela bater uma determinada meta, conseguir fazer com que ela ganhe uma bonificação com isso. No meu ponto de vista, é uma estratégia que também dá para fugir um pouquinho também dos muros das redes sociais, sabe? Eu acho muito interessante esse... Eu gosto muito desse conteúdo que estão voltados ali para o marketing, para a gestão, as estratégias que a gente pode desenvolver para conseguir cada vez mais aí alavancar dentro da profissão. Sim, e são infinitas, né? Tem estratégias de recap de pacientes, ou seja, de chamar esses pacientes de novo para o consultório. Tem estratégia de indicação de paciente que já é seu paciente, pode trazer mais 3 pacientes. Aí você tem que bonificar, gente. Acho que a frase que define tudo, assim, se você quer que as pessoas trabalhem bem, vocês têm que bonificar elas, né? O elogio de adulto é Pix, tá? Não adianta falar, é um excelente profissional e não bonificar. Se você não der dinheiro para ele, essa pessoa ela até perde o tesão de trabalhar. Às vezes é uma pessoa que quer trabalhar, que quer fazer acontecer, mas ela não se sente valorizada. Então a pessoa precisa se valorizar. E como que as pessoas se sentem valorizadas? Com remuneração mesmo, Com sabe? certeza. E se você quer os melhores, Se sentem motivadas, né? Bonificar bem, tem que bonificar bem. Não tem muito o que fazer, entendeu? Se sentirem motivadas. Eu acho que essa é a peça fundamental. Quando se trata, por exemplo, desse contexto da secretária, se você bonifica, se você traz um atrativo, um estímulo, isso é um meio benéfico, tanto para você como para ela também, né? E aí, as redes sociais acabam que também contribuindo de forma significativa. Nos dias atuais, a gente também tem a inteligência artificial, que também é uma das ferramentas que também podem serem utilizadas para o nosso benefício, né? Hoje em dia, eu vejo que existe um aplicativo para responder pacientes de forma instantânea. Eu não sei se você utiliza algum aplicativo para responder pacientes, Eu tenho uma mas IA. eu também tenho. Acho que o Então, nome é meio chat. a IA faz e acontece lá. Não, eu tenho uma. É uma secretária que é treinada por inteligência artificial. Aí a gente coloca lá as principais dúvidas do paciente e tudo mais, e aí ela consegue responder. Ela está ligada diretamente ao Instagram? Tá. Tá. Ela é um recurso pago, então, né? Eu que desenvolvi ela, eu que treinei ela, inclusive, porque isso era uma coisa que comia Não, eu muito do não meu tempo. sabia. Eu não Pois sabia é, que amiga. tinha É o essa. fluxo agenda, inclusive, se você quiser usar o meu fluxo agenda, me manda uma mensagem lá, que daí a gente Você tem desenvolve um para curso, você. inclusive, né? Eu estava acompanhando aí Tenho, recentemente. Eu vi. tenho o curso, mas aí o curso é para marketing mesmo, né? Esse produto de inteligência artificial, na verdade, eu tava maluca, eu tava ficando louca de responder o WhatsApp. Falei assim, gente, eu não aguento mais. Aí o meu namorado, que ele é nerd programador, ele falou pra mim: "Por que que você não faz uma IA para responder seu WhatsApp?" Aí eu falei: "Como assim? Como que funciona isso?" Aí ele fez pra mim, simplesmente, e falou assim: "O que você quer que ela responda? Vamos treinar ela aqui." Aí a gente treinou, botou pra funcionar, botou pra rodar, começou a funcionar, os pacientes agendam
agendam pelo link do WhatsApp, então, tipo assim, eles conversam com a IA fala tudo que eles precisam saber, né, tiram dúvida e etc. E aí, no final, dá um link de agendamento, eles próprios agendam lá na minha agenda, é um link de agendamento que eles veem todos os horários disponíveis, eles mesmos escolhem os horários disponíveis. Os pacientes gostam muito porque é muito rápido. Então, Você assim, foi incrível. Nossa. quando a pessoa ela tá lá para agendar com você, ela tá no pico de interesse, entendeu? Então a resposta tem que ser rápida. É muito ruim quando a pessoa manda uma mensagem, a gente vai responder 2 horas depois, 3 horas depois, 4 horas depois, porque a gente perde esse pico de interesse. Então, quanto mais rápido a gente conseguir responder, maiores as chances daquela pessoa querer fechar com você, entendeu? Então, isso Essa IA foi acelerou você que demais. desenvolveu ou ela está Eu que disponível para desenvolvi. baixar? Eu que desenvolvi. Eu que desenvolvi. Só que Caramba! assim, essa IA, né, na verdade quem desenvolveu foi Rafael, né? Rafael, meu namorado. Ele tá ali, só que eu falei pra ele não entrar, porque eu tô dando aula, né? Aí, o que que a gente faz? A gente treina a inteligência artificial para ela responder de acordo com os procedimentos que tem na sua clínica. Então, é 100% individualizado, entendeu? Porque, por exemplo, eu cobro 250 a consulta, 350 a limpeza. Isso eu treinei a IA para responder isso para o paciente. Aí no seu consultório, às vezes, é outro valor. Então a gente tem que treinar ela para responder o valor correto, para não haver esses ruídos, né? Porque a gente fala um valor, às vezes é outro valor, quebra de expectativa, a gente perdeu o paciente ali também, entendeu? Eu achei sensacional essa estratégia que você desenvolveu, sério mesmo. Sério. Eu já sabia de alguns aplicativos, inclusive eu utilizo uns só para responder uma coisa ali, outra ali, bem Aham. rapidinho no Instagram. Mas ao ponto de conseguir agendar, falar, interagir, não sei, eu achei sensacional. E eu entendia que de repente poderia existir alguns que fossem pagos, né? Mas dessa forma assim, de chegar ao ponto de agendar e tal, achei sensacional. Agendar, é tudo, é tudo, é tudo. Tipo assim, claro que eu preciso pagar uma hospedagem, eu tenho um custo, mas eu acho que a coisa mais cara disso tudo é, na verdade, o treinamento da IA mesmo. Tipo, deixar ela inteligente o suficiente para ela responder sozinha, entendeu? Isso sim que é caro, isso aqui é custoso. Ou seja, é estratégia de resposta. É porque às vezes você bota uma pessoa para responder lá, a pessoa consegue perder o paciente, entendeu? Então, assim, eu acho que de tudo, a parte operacional é a mais simples, assim. Agora, a parte estratégica, como sempre, a parte estratégica é muito mais difícil. Porque eu vou fazer um paralelo aqui com você. Às vezes, todo mundo aqui consegue pegar o celular, gravar um story e postar. Todo mundo consegue fazer isso. Só que você postar um story com gancho, com roteiro, com CTA para a pessoa agendar e gerar um agendamento, aí que é o pulo do gato, aí que aconteceu a conversão de fato, entendeu? Então, eu gosto de fazer esse comparativo porque é exatamente isso. Às vezes, você ter uma resposta automática no WhatsApp, você consegue programar o WhatsApp para ter uma resposta automática, mas é a melhor resposta possível que aquele paciente vai ter? Às vezes não é, às vezes é importante ter um olhar mais comercial em cima daquela resposta, ter um olhar de vou dar as informações que esse paciente precisa para ele agendar comigo, entendeu? Tô entendendo. Eu achei sensacional, de verdade, de verdade. E aí você falou num ponto muito importante que eu acredito que é a dúvida de todo estudante ou uma dúvida de cirurgiões dentistas que estão recém-formados. Eu já ouvi muitos relatos de dentistas e etc., mas é sobre consulta. Eu já ouvi, inclusive, num curso que os recém-formados seria interessante não cobrar consulta para ir captando pacientes. Tá. Por outro lado, eu já ouvi alguns dentistas descreverem a importância de cobrar consulta, porque à medida em que você cobra consulta, você já garante com que o paciente ele vá, de fato, levar a sério e ao seu consultório realizar a consulta, o procedimento ou qualquer outra situação que seja pertinente. De toda forma, se a gente for levar o pé da letra, o Conselho Federal de Odontologia preconiza que a gente deve é, cobrar a consulta, mas a gente sabe que isso não é bem a realidade que muitos dentistas fazem. Qual é a sua opinião e o que foi que você fez? Vamos lá. É assim.
Eu sempre falo depende. Acho que a maioria das perguntas que as pessoas me fazem, eu falo depende. Eu acho que isso até irrita algumas pessoas. Só que eu vejo que o cenário da odontologia ele é muito plural. Não tem uma resposta pronta para todas as situações. Então, assim, eu dou o meu exemplo de que quando eu comecei a atender, eu atendi no extremo zona leste de São Paulo, que é uma região que assim, ela tem menos recurso mesmo. Assim, as pessoas que moram lá têm menos recurso. Então lá eu não conseguia cobrar consulta. Nem se eu quisesse cobrar consulta, nem se eu me posicionasse da melhor forma possível. Eu acho que ainda assim eu não conseguiria cobrar consulta lá, entendeu? Mas é exatamente porque lá as pessoas elas não têm nem a cultura de pagar consulta e eu acho que também falta o recurso para elas também. Então lá a clínica pop funciona muito mais do que uma clínica super high ticket, de cobra e etc. Então, assim, entenda o mercado que você está inserido. Eu acho que não é questão de você ser recém-formado ou não, é questão de as pessoas que você vai atender estão dispostas a pagar ou elas não estão dispostas a pagar. A maioria das pessoas, assim, geralmente tem essa cultura, né? Dependendo do lugar que você tá. Mas, por exemplo, depois que eu fui para os Jardins, lá em São Paulo, né? O meu consultório é do lado dos Jardins Paulista, é na Avenida Paulista, inclusive. Então, lá, as pessoas, elas mandam mensagem no WhatsApp já perguntando qual é o valor da consulta. Então, eles sabem que a consulta vai ser cobrada. Eles sabem que tem o valor agregado na consulta. Entendeu? Então é diferente o público que eu tô atendendo lá. Por isso que eu escolhi vir para São Paulo e sair do extremo zona leste de São Paulo, porque eu entendi que ali não era o público que eu queria trabalhar, sabe? Só que eu tenho amigos que continuaram lá no extremo zona leste de São Paulo, não cobram consulta até hoje, só que eles têm excelentes resultados. Só que eles aprenderam a trabalhar com esse público, né? Então, assim, é óbvio que, no geral, ia ser excelente se a gente conseguisse cobrar 100%, todo mundo cobrar consulta, seria um momento ideal da odontologia. Mas a gente não consegue, tá bom? Então, assim, entenda o mercado que você está inserido. Se tem possibilidade de você cobrar consulta, ou se você ainda precisa construir um pouco mais de nome para você cobrar. Porque, assim, geralmente os dentistas que são mais bem reconhecidos, que são dentistas que já têm muita indicação, que já tem nome na cidade, que as pessoas já reconhecem como expert, referência e profissional e super resultados, elas não se importam de pagar para elas acessarem esse profissional, entendeu? Até mesmo, às vezes, em lugares que não pagam consulta. Então, é muito do momento de carreira que esse profissional tá também. Quanto mais referência você se torna, quanto mais demanda você tem, maior o seu ticket vai subindo. Essa que é naturalmente o curso, né, de uma empresa que está preocupada não só em atender em larga escala, mas atender com qualidade. Porque se você tem muita demanda, você não vai conseguir atender todos os pacientes exatamente do mesmo jeito, com padronização e dando o mesmo grau de qualidade para eles. Então é muito mais inteligente você cobrar mais, né? Diminuir um pouco essa carga, mas conseguir ganhar mais por cada atendimento para você ir melhorando cada vez mais essa entrega, tá? Acho que essa é a estratégia mais inteligente que a gente pode ter como prestadores de serviço. Tô entendendo. E é super interessante. Eu já ouvi vários relatos com relação aos prós e os contras sobre cobrar ou não cobrar consulta. Já fiz alguns cursos que relatavam da seguinte maneira: de repente eu posso cobrar um valor muito baixo, consequentemente, eu vou acabar atingindo um público que talvez nem tenha tanto interesse assim em realizar algum tipo de procedimento comigo e só vá mesmo ali pelo valor ser mais baixo da consulta e não feche um tratamento interessante comigo, né? É, Isso acaba até porque filtrando já. é aquilo que você falou, né? Posicionamento começa no WhatsApp, da secretária responder, ou de você responder, enfim, a pessoa que estiver conversando com o paciente ali já está comunicando o valor do seu serviço, do seu produto. E querendo ou não, cobrar ou não cobrar consulta posiciona o profissional também. Né? Isso vai selecionar muito bem as pessoas que realmente querem consumir de você ou não querem consumir de você, porque baseado no quanto que é a sua consulta, a pessoa já consegue ter uma ideia de quanto que ela vai gastar lá, porque a consulta, na verdade, é o mais básico que você vai vender, né? É o seu produto mais barato. Se tem alguma coisa mais barata que a sua consulta no seu consultório, tá errado sua precificação. Reflita, entendeu?
Então, assim, se a pessoa não vai pagar R$ 250 na sua consulta, ela não vai pagar R$ 600 na restauração, ela não vai pagar R$ 2.200 no floreamento, ela não vai pagar R$ 10.000 no alinhador invisível. Então, isso comunica muito também. Então, assim, para mim, hoje em dia, não é nem questão de cobrar consulta pelo dinheiro da consulta, assim, porque a maioria dos meus pacientes, na verdade, eles optam pela limpeza com a consulta, que é R$ 350. Daí eu já faço a limpeza inclusa, né, na primeira consulta. Mas, assim, para os que vão para a consulta, né, e pagam só a consulta, que são raríssimos os casos, eles já vão com outra mentalidade para receber o orçamento, entendeu? Então a pessoa já entende que ali é um teto, é o mínimo que ela vai gastar. Então, se essa pessoa não está disposta a gastar o mínimo, ela também não vai estar disposta a gastar mais com você. Então, isso vai economizar o seu tempo clínico, porque para você vale muito mais a pena botar um paciente ali que realmente vai comprar de você de fato, do que você ficar fazendo avaliação o dia inteiro. E é Às vezes você verdade. avalia, ninguém fecha. O que está acontecendo? Você não está qualificando o seu público. Onde que é esse canal de aquisição? Esse canal de aquisição é o boca a boca, esse canal de aquisição é o Instagram, é o tráfego pago. Se é o tráfego pago, para que público que ele está indo? Para qual que é a localização que está indo? Será que está indo para o público correto? Aí você tem que colocar filtro, né? Eu gosto muito de colocar os filtros de lugares. Eu sempre vou nos lugares que eu sei que os meus pacientes gostam de frequentar, né? Às vezes alguns restaurantes, algumas academias ali, a Biorritmo, por exemplo. Então eu boto para lá porque eu sei que é um tipo de público que paga o ticket que eu cobro. Entendeu? Então até nisso a gente tem que ser muito atento e inteligente na hora de cobrar também. Mas é claro, assim, sempre tem um paciente ou outro, gente. Eu sou muito tranquila com relação a isso. Hoje, graças a Deus, eu consigo fazer isso, tá? Por exemplo, às vezes eu vejo que é uma paciente que é do meu Instagram, porque o Instagram a gente não controla muito, principalmente no orgânico, a gente não sabe onde é que vai chegar nosso conteúdo, né? E aí eu já recebi uma paciente lá que ela pagou a consulta direitinho, muito querida ela só pagou a consulta, ela não pagou a limpeza, mas ela tinha uma higiene muito boa também, nem ia precisar da limpeza, né? Aí ela queria fazer o aparelho, porque ela já tinha ficado 3 anos de aparelho, não tinha ficado do jeito que ela gostou. E aí o outro ortodontista falou para ela que era o máximo que ele conseguia fazer, e fora isso era só com cirurgia. E aí ela chegou lá no consultório falando: olha, doutora, finalizou assim, eu não gostei, eu queria que tivesse finalizado assim, só que ele falou que é só com cirurgia e tal. Mas aí eu já investi 3 anos de tratamento e tararara. E aí, sabe quando você vê que a pessoa quer muito fechar com você, assim, sabe? E aí eu perguntei para ela, eu fiz aquela anamnese do marketing, acho que isso é muito importante. O que você faz? A sua rotina é muito estressante? Eu sempre uso essa estratégia. Eu pergunto assim: você tem bruxismo dental? Sua rotina é muito estressante? Aí a pessoa fala: ah, eu não sei, mais ou menos. Ou, nossa, é muito estressante. Aí eu já puxo o gancho. Sério, o que você faz? Você é estudante? Você trabalha? Você trabalha, né? Me conta mais como é que é o seu trabalho. Você trabalha com o quê? Ali eu já consigo tatear um pouco para entender qual que é o orçamento que eu vou passar para essa pessoa, entendeu? Porque a minha base de precificação lá do consultório são 3 valores que eu tenho. O valor de melhor ticket que eu tenho, né? Ou seja, o ticket que eu quero vender, que é aquele ticket que eu ganho bem. Tem o valor, mais ou menos, um valor ali na metade, que eu sei que eu não tenho ticket tão alto assim de faturamento de lucro, mas eu não tô no 0 a 0 também. E tem o mínimo que eu consigo cobrar daquele paciente para custear tudo que eu preciso custear e ainda sobrar uma gordurinha ali. E aí eu consigo negociar com ele, né? E aí, como que eu faço? Quando é uma paciente que eu quero muito fazer, que eu quero colocar ela dentro do meu consultório, às vezes eu vou direto para o ticket mais tranquilo ali, para quê? Para ela fechar, entendeu? Porque ali eu não perco a venda, eu tenho o caso dela e eu consigo, de certa forma, colocar esse paciente dentro, né? Eu facilito o acesso dele ao meu produto, ao meu serviço. Então, assim, tudo é base de precificação. Nada que eu faço lá no consultório eu entro em prejuízo, né? Ou seja, eu trabalho de graça, não trabalho de graça, porque eu tenho uma precificação assertiva, mas eu também não perco venda, né? Que é muito importante a gente não perder venda também, porque é difícil fazer captação de paciente, não é fácil. Então, se o paciente saiu da casa dele, foi no teu consultório, gente, esse paciente ele merece sua atenção. Ele merece o melhor que você tem ali para oferecer para ele. E às vezes vale a pena a gente ajustar esse valor para facilitar ele a consumir de você, sabe? Eu acho que isso foi algo que
quando eu entendi como fazer isso, eu comecei a fazer isso, né, eu me tornei uma profissional mais feliz, assim, também. De tipo, poxa, eu vou conseguir fazer diferença na vida dessa pessoa, sabe? Às vezes nem tudo é só sobre o máximo de lucro que a gente pode ter. Eu trabalho muito com a minha satisfação profissional, sabe? De você pegar um caso e falar, putz, eu vou resolver isso daqui e vai ficar muito bom, porque eu me conheço, eu sei da onde, o que eu vou entregar para esse paciente. Eu saio muito desse lugar, né? Porque foi para isso que eu quis ter um consultório particular. Lembra lá no começo que eu falei assim, eu quero fazer as coisas do meu jeito, quero usar tal material no meu tempo, do jeito que eu sei que funciona. Isso para mim é muito importante para mim, sabe? Às vezes até mais do que a minha lucratividade. Então, eu não perco venda lá no consultório. É muito difícil eu perder uma venda. Às vezes eu perco uma venda porque realmente o paciente ele não quer fazer, ele quer deixar para mais para frente. E eu gosto muito dessa liberdade que eu tenho com os meus pacientes, né? Que eu sou tão assertiva na minha comunicação que eu atraio os pacientes assim, que eu gosto de atender eles. Eu sempre falo lá para todo mundo que eu tenho os pacientes mais legais de todos. Eu tenho os melhores pacientes, porque a minha comunicação, minha assertividade, eu trago o público que eu gosto de atender. E aí, até mesmo às vezes, quando o paciente não fecha comigo, ontem mesmo voltou uma paciente que ela fez avaliação comigo faz uns 5 meses, foi ano passado, e aí ela voltou para mim e falou assim: doutora, eu consegui juntar o dinheiro para fazer, vamos fazer. Aí ela voltou esse mês, a gente já agendou, ela vai começar agora em fevereiro. Ela fez a consulta dela no ano passado, na metade do ano passado. Então, assim, é muito legal a gente ver isso, da gente se conectar realmente com os nossos pacientes. E acho que isso é uma coisa mais gratificante que tem na odontologia para trabalhar hoje. É uma carreira excelente, né? Eu acho que se a gente conseguir trazer isso para eles que estão assistindo agora, a odontologia é uma carreira incrível. É uma carreira que, sim, te permite você ser bem remunerado, permite você ter reconhecimento profissional, principalmente permite você mudar a vida das pessoas para melhor, sabe? Permite você ajudar elas a sorrir mais, a ficar sem dor, a conseguir ter autoestima para sorrir, para falar com as pessoas, para correr atrás dos sonhos delas, né? Então é muito gratificante. E aí a gente puxa para esse gancho, né, que a odontologia é saúde, é também autoestima para os pacientes, a gente não só tem que estar vislumbrando essa parte do financeiro, que também, sem sombra de dúvidas, é importante, mas a gente também tem que lembrar que é uma área da saúde que mexe muito com a autoestima das pessoas, mexe também bastante com a vida, né, de um outro alguém, né? Sim. Deixa eu ver se alguém tem dúvidas aqui, que queira falar. Tem aqui alguns alunos meus, Thaís, que é uma aluna extremamente dedicada no curso de odontologia. Atualmente ela está muito interessada, já está vendo possibilidades em consultórios, observando ali, né, Ai, já que a rotina. chiquérrima! É isso Eu aí. vejo ela no Insta, ela já está vendo como é a rotina, tendo esse contato, Gente, sabe? mas tem que ser assim mesmo. A estágio vivencial, cara, eu diria para você começar o quanto antes mesmo. Ah, mas eu tô no primeiro semestre. Vai procurar um estágio vivencial para você ver como é que é um consultório por dentro. Porque isso faz muita diferença na hora de você trabalhar, de você montar o seu consultório também. Tipo assim, a primeira dentista que eu estagiei, né, foi uma dentista de canal, que ela fazia só canal nos lugares, ela ia viajando, fazia indo delivery, né, e eu ia com ela, né. Eu era super feliz, que eu adorava. Só que ela começou a alugar um consultório também, ela alugava um consultório. E aí que eu fui perceber que dava para você alugar um consultório, entendeu? Por causa dessa dentista que eu comecei a estagiar. Então, isso abre a sua mente para você fazer um plano de carreira, para você fazer um passo a passo, para você pensar em como começar a sua carreira. Então, os estágios vivenciais, para mim, é sensacional, não dá para abrir mão. É a Thaís está certíssima de fazer isso, ela tem que fazer isso mesmo. É o que eu sempre falo, quanto mais contato você vai tendo já com a profissão, melhor você vai se situando com o mercado de trabalho, já vai entendendo no que você está se adentrando cada vez mais, para que, consequentemente, você já traça estratégias em como você vai lidar com o campo de trabalho que está prestes a surgir, né? Porque dentro da odontologia, eu pude perceber que a gente acaba se tornando fotógrafo, gestor, a pessoa do marketing, tantas outras profissões que estão acopladas unicamente dentro de um nicho principal que é a odontologia, né? Então, quanto mais a gente vai tendo mais contato, mais a gente vai acaba que se habitualizando e trazendo
um pouco mais de grau de normalidade, porque não é só a gente aprender a extrair um dente, fazer uma exodontia, fazer um tratamento de canal ou fazer um clareamento dentário. A gente também tem que aprender também outras nuances que estão dentro aí da profissão, sabe? Eu acho, o pessoal tem alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que a gente abre um pequeno espaço para a gente poder trazer alguns esclarecimentos. Mas caso ninguém tenha dúvida, eu acredito que a gente pode encerrar. Eu, Ju, Juliana, doutora Juliana, eu estou tão feliz em ter você aqui, né? Em conseguir fazer com que você abrisse um pouquinho do seu tempo, da sua agenda, para propiciar esse espaço, né? Tão gratificante, tão importante que é abrir um pouco mais a mente dos dentistas. E eu, olha, para você entender como o marketing é importante, né? Você está em São Paulo, mas seu marketing chegou aqui na Paraíba. Gente, Então, menina, eu acho isso incrível. Assim, eu falei pra você que às vezes vai para outros países, né? Eu já atendi gente de Portugal, já atendi gente da Austrália lá no consultório. Eu acho assim surreal de como que as redes sociais elas potencializam muito todas as nossas atuações. E, inclusive, eu palestro bastante pelo Brasil, já fui palestrar no Piauí, fui palestrar em São Luís, fui palestrar em Recife. Então, assim, é muito bom a gente ver o marketing e odontologia tomando essa proporção e ser porta-voz dessa ferramenta que é tão poderosa, porque ajuda a gente a valorizar a odontologia. Eu acho que é isso que a gente está precisando, né? A gente precisa se valorizar. Então, quando você posta um conteúdo que mostra o seu conhecimento, você está valorizando os cirurgiões dentistas. Quando você fala sobre anatomia, você está mostrando que o cirurgião dentista tem também esse conhecimento. Então, isso é muito poderoso também para elevar a nossa classe como um todo. Então, eu acho que todo mundo, todos os dentistas que postam conteúdo, que estão nas redes sociais falando sobre higiene bucal, falando sobre doenças bucais, tratamentos em saúde bucal, é muito importante, porque o Brasil ainda assim é um país que carece muito de saúde bucal. 52% da nossa população não tem acesso à saúde bucal, mesmo estando num país que tem a maior quantidade de dentistas no mundo. Então a gente sim tem muito trabalho para fazer, tem mercado para todo mundo, tem público para todo mundo, então a gente tem que se unir mesmo e valorizar cada vez mais a odontologia. Então, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Vamos marcar mais, inclusive, acho que a gente podia fazer uma live lá no Instagram na próxima, acho que vai eu ser muito quero. bom. Vamos, Se então. possível, já quero. Acho que a Ah, gente o tem pessoal muito o que falando. conversar. Vamos sim. Acho que a gente está sem dúvidas, né? É, os meninos aqui adoraram. Henrique também é um dos meus alunos. Atualmente é do primeiro período do curso de odontologia, lá da UEPB. Temos aqui Ana Luísa também. Enfim, acho que a gente pode finalizar, já que não há nenhuma dúvida. Eu consegui alinhar mais ou menos com a perspectiva que a gente tinha traçado, né, do Ah, nosso ficou ótimo. roteiro, Acho que a gente falou de tudo. de tudo um pouco. E é isso. Obrigadão, Juliana. Obrigada a você Obrigadão pelo mesmo. convite, gente. Um beijo, é um prazer. E conte comigo, tá? Quem tiver dúvida, quero tirar dúvida sobre alguma coisa, professor também, tá? Manda uma mensagem lá para mim no Instagram ou no WhatsApp que a gente vai se ajudando, tá? Perfeito. Obrigadão. Beijo, Tchau, 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 tchau. gente. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.